Boa noite, amigos. Boa noite, meu povo sem medo. Eu sou o Tião Nascimento. Você está na Brainet TV. Hoje é quinta-feira, é o nosso programa Biografia Viva. E estamos aqui hoje. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2025. Hoje nós estamos completando 7 meses de existência. A Brainet está resistindo. Hoje nós estamos sem internet e gravamos esse programa. Portanto, vocês nos desculpem. A gente vai mandar para todo mundo. Ninguém vai ficar sem ver o nosso convidado ilustre, que é mais um brasileiro que vem aqui contar um pouco da sua história, da sua ação política nesse mundo que precisa de gente decente, que defenda o povo, os direitos humanos, a democracia e a vida, é a vida humana. E ele tem a ver com essa questão, todas essas questões numa única ação. Hoje, meus amigos, nós vamos receber aqui o nosso querido Cláudio Silva, professor Cláudio Silva, o conhecido Claudinho. Ele foi ouvidor da polícia aqui do estado de São Paulo, que é barra pesada, não é fácil, meu amigo. E ele está aqui para contar nossa história, para contar essa história e para a gente deixar gravado aqui para sempre a nossa história, a história dele. E hoje ele trouxe também um amigo querido nosso, que é o Gato Félix, que está aqui, com o cabelinho preto, todo tchan. Foi um prazer revê-lo, viu, amigo? E, Claudinho, essa câmera aqui é sua. Fique à vontade, Claudinho. Dê uma boa noite para o povo, depois nós conversamos o papo aqui. Boa noite, pessoal. Uma satisfação estar aqui com vocês, uma satisfação estar aqui na Brainet TV. Projeto tão importante, tão relevante de comunicação alternativa, comunicação de qualidade. E, para mim, é fundamental frequentar esses ambientes, esses espaços, para que a gente possa estar produzindo, difundindo comunicação de qualidade para o nosso povo. Então, muito obrigado, Tião, pelo convite. Muito obrigado, Brainet TV, pelo convite. E vamos desenrolar os assuntos aí, porque tenho certeza absoluta que a gente tem muita coisa para conversar. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, eu copiei aqui uma frase do João Antônio, que é de um dos textos que ele colocou na internet para nós, aí, né? Que ele vai mandando. João Antônio da Silva Filho. Olha que frase interessante. Uma história desejada só ganha vida quando o seu enredo é construído com ousadia. Muito louco. Eu achei essa frase maravilhosa. Eu digo, essa frase tem a ver com a Brainet e tem a ver com o Claudinho. Obrigado. Viu? Obrigado e mandar um abraço para o João Antônio, né? João Antônio, João Antônio, nossa amigo. referência, um grande amigo. Um abraço para você. Eu tenho um carinho muito especial por você e te tenho como um companheiro aí, um irmão. Muito bem. João, aquele abraço aí. Ô, Claudinho, você, um homem que veio da periferia aqui de São Paulo, mais um estudante, estudou bastante, terminou sua faculdade e, de repente, a gente via na televisão o Claudinho enfrentando, né, os estertores, né, a arrogância da polícia e tudo lá. E o Claudinho enfrentava os caras. Assim. Tem um método de discutir com esses caras, mas teve algumas vezes que eu vi você botar o dedo na cara dos caras. Então, Claudinho, eu adiantei o assunto só para você fazer a conexão com quem é a pessoa. Claudinho, conta aí um pouco da sua vida para nós, para ficar gravado no Biografia Viva. E de onde você veio, como é que você... Essa vida que você... Né, que aqui em São Paulo não é fácil chegar. Você chegou. Sim, Tião. A minha vida é uma vida que não é muito diferente da vida de homens negros da periferia de São Paulo. Eu fui uma criança negra, a minha mãe é uma pessoa semi-analfabeta. Muito cedo meu pai abandonou a minha mãe. Quando ele abandonou minha mãe estava grávida do 7º filho.
E eu nunca, nessa vida, o meu pai pagou uma pensão pra gente, para nenhum dos filhos. E aí a minha mãe teve que pedir ajuda da minha avó para poder cuidar dos filhos e então nesse momento a minha mãe decide enviar todos os filhos para Vitória no Espírito Santo para que a minha avó pudesse criar, visto que a minha mãe precisava trabalhar para garantir o sustento da gente. Então a gente foi muito criança para Vitória no Espírito Santo, moramos lá no bairro da Penha, a gente morava na penúltima casa do morro do bairro da Penha, eram 365 degraus para chegar em casa todos os dias. Então a gente andava em pelo menos 730 degraus todos os dias porque tinha que ir para a escola. Então, no mínimo, para a escola você ia todo dia. Mas tinha dias, a vida era muito dura, tinha dias que a gente descia o morro para poder buscar lenha na Reta da Penha, que era um bairro que estava... Era uma região que estava se desenvolvendo bastante lá em Vitória. Então a gente ainda tinha esse ofício, né, ajudar a minha avó com as coisas. Então a gente buscava lenha porque a minha avó cozinhava na madeira, buscava madeira porque a minha avó cozinhava na lenha. Muitas vezes a gente descia o morro para buscar água, porque a água não chegava no morro todos os dias, não chegava lá em cima. Né? Tinha vezes de passar 10 dias sem subir a água, o morro. Então a gente tinha que descer porque a água chegava no pé do morro, a gente pegava a água no pé do morro e subia, cada um com o seu balde, sua vasilha com água. Às vezes a gente estava sem nenhuma água em casa, a gente descia 3, 4 vezes cada um para poder pegar. Né? A luz era lamparina, porque a gente também não tinha condição de pagar a energia, então a gente não tinha condição de pagar gás, não tinha condição de pagar a energia, era lamparina, e as condições eram as piores condições possíveis, né? Sem banheiro era fossa, sem saneamento básico e etc. Ainda hoje, as condições do morro do bairro da Penha, lá em Vitória, ainda bastante difíceis. Então, como a vida era muito dura, era muito difícil, eu fugi de casa, aí fui morar nas ruas de Vitória, morei nas ruas de Vitória um período, depois eu fui apreendido, naquela época ainda nem era Estatuto da Criança e do Adolescente, era Código do Menor. Fui apreendido, fui para a Fundação Espírito Santense para o Bem-Estar do Menor, que é a FESBEM de lá. E aí o juiz da Vara da Infância e da Juventude obrigou minha mãe a me buscar em Vitória. Eu venho para São Paulo, né? Nisso eu já estava com uns 11 anos, né? Ainda era muito novo. Em São Paulo fui me virar também. Em São Paulo fui cuidar de carro em feira, fui carregar sacola em feira, fazer carreto, até que eu consegui um ofício, né? Que eu, a partir de um amigo, descobri um ofício que era engraxar sapato. Nós fizemos uma caixinha de engraxar sapato e eu fiquei ali até os 17 anos engraxando sapato, construí uma clientela na região da Chácara Santo Antônio, Santo Amaro, Brooklyn, ali na Zona Sul. A partir dessa caixa de engraxar sapato eu consegui... É uma área nobre ali. Passava em toda a Chácara Santo Antônio e até o Brooklyn, a partir dessa caixa de engraxar sapato, eu consegui o meu primeiro emprego formal e também a partir dessa caixa de engraxar sapato eu tive meu primeiro contato com o racismo, que foi dentro de uma delegacia lá em Santo Amaro, no 11DP. Eu estava engraxando o sapato de um policial e uma pessoa fez o seguinte comentário, uma criança fez o seguinte comentário, nem para isso essa raça serve. A partir daí eu comecei a me ficar mais atento ao que era isso, né, o que significava essa frase, até que eu vi um panfleto do Movimento Negro na rua, peguei esse panfleto e comecei a frequentar as reuniões do Movimento Negro. Aí ali eu entrei no ativismo político de fato, isso era início da década de 90. Nessas reuniões do Movimento Negro Unificado que aconteciam na Bela Vista, nos sindicatos radialistas, eu conheci também os Racionais MCs, porque eles participavam dessas reuniões, o Wood Rock, o Mano Brown, o KRJ, e a partir daí eu virei militante do Movimento Negro e do Movimento Hip Hop. Né? Aí em 98 eu me filio ao PT, começo a dar uma cara, né, uma cara organizativa mais para o meu ativismo. E estudando? Você já estava estudando nessa quando eu entro no trabalho formal, o meu patrão, ele faz uma exigência, que é que eu volte a estudar. Aí eu voltei a estudar, eu fiz o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Fiz o EJA. Estava atrasado. Estava atrasado. Quando eu fui para a rua, eu parei de estudar. Então eu voltei a estudar com 18 anos praticamente, 17 anos e meio.
Aí eu fiz o EJA no ensino fundamental numa escola chamada Zumira Cavaleiro Faustino, lá no Parque Regina, na Zona Sul. E depois fiz o ensino médio no EJA também, numa outra escola estadual chamada Travassos da Rosa. Aí quando eu terminei o EJA, eu não tinha condição de ir para a faculdade ainda não era governo Lula, a gente ainda não tinha universidade assim tão acessível para as pessoas. Deu um tempo, no governo Lula pintou uma oportunidade, eu fui para a universidade e consegui fazer o curso de Educação Física. Eu sou professor de Educação Física, né? Sim. E nesse meio tempo eu virei pai, né? Em 2002 eu tive a minha primeira filha. Em 2000 eu tive minha primeira filha. Em 2002 eu tive o segundo filho, né? Em 2003 eu tive a terceira filha. E agora, há 3 anos atrás, em 2022, eu tive minha quarta filha. Parabéns. Então eu sou pai de 3 meninas e um menino hoje. E nessa trajetória, né, nessa trajetória de ativismo, eu colaborei com a realização do primeiro Encontro Nacional da Juventude Negra, que é fruto de uma dissidência, né, de uma divergência entre a juventude no movimento negro brasileiro à época, da segunda conferência de promoção da igualdade, da primeira conferência de promoção da igualdade racial, e os mais velhos do movimento negro, porque a gente defendia que a prioridade da nossa conferência precisava ser a defesa da vida, porque os mais velhos defendiam as ações afirmativas, era um governo progressista, e ali era a realidade, a possibilidade da gente avançar nas ações afirmativas, mas a gente questionava o seguinte: para que nós vamos ter ação afirmativa se nós não estamos vivendo para poder usufruir dessas ações afirmativas? Agora e aí tem que proteger a vida, né, pai? Exatamente. Para poder usufruir. Houve uma divergência na conferência e aí a gente começou a organizar, mobilizamos no Brasil todo, o Encontro Nacional da Juventude Negra, que foi realizado em mais de 600 municípios brasileiros, em mais de 15 estados, e depois teve um encontro nacional em Lauro de Freitas, em Salvador, com juventude negra de todo o Brasil, autonomamente, sem apoio do governo, sem apoio dos governos locais, com muita força militante mesmo da juventude negra. Ajudei a organizar, fui coordenador de juventude da Prefeitura de São Paulo, do governo do Haddad. Sim. Nesta ocasião, a gente tocou o Plano Juventude Viva, né, que atuava com um pacote de políticas públicas concentrado nas regiões com menor IDH da cidade, né? Implantamos também o Sistema Único de Saúde na Casa Ângela de Parto Humanizado. Tem uma questão muito grave de mulheres negras, especialmente jovens, né, que são as mais violadas no momento do parto, né? Então, violência obstetrícia contra a juventude negra, contra as mulheres negras. Nós conseguimos levar a Casa Ângela de Parto Humanizado para o Sistema Único de Saúde, também no governo do Haddad, por intervenção nossa. E também, uma certa ocasião, o prefeito Fernando Haddad estava organizando uma viagem ao Vaticano para encontrar o Papa Francisco, e a gente estava pensando, não sabia o que levar, que pudesse representar a cidade de São Paulo para o Papa, né? E aí eu intervi num momento de uma conversa, uma reflexão. Falei: prefeito, eu acho que um produto muito bom da cidade de São Paulo que o senhor podia levar para esse Papa, né, que é um Papa preocupado com as desigualdades sociais, é um disco dos Racionais MCs, porque os Racionais são um produto da cidade de São Paulo e eles problematizam a vida dura, a violência, a desigualdade social e tal. E a luta, né? E a luta, né? O prefeito gostou da ideia e pegou um disco dos Racionais. Na ocasião a gente conseguiu um disco de vinil duplo, de um título dos Racionais chamado Sobrevivendo no Inferno, e esse título é todo baseado na Bíblia, né? Então, Jesus chorou, capítulo 4, versículo 3, e entre tantas. A capa do disco é uma cruz. Eu lembro desse aí, eu lembro. E o Papa Francisco recebeu esse disco das mãos do prefeito Fernando Haddad. E aí, depois nós fomos coordenadores do SOS Racismo,
da Assembleia Legislativa, que é um serviço de enfrentamento ao racismo dentro do Poder Legislativo do Estado de São Paulo. E ultimamente a gente passou agora por esse desafio da ouvidoria da polícia, que foi de 2022, agora dezembro de 2022 a dezembro de 2024. Fizemos lá um mandato de 2 anos, de muita luta, muito enfrentamento, né? E problematização das questões de segurança pública. Sim. Então essa é um pouco a nossa trajetória, né? No meio disso eu fui do teatro, né? Então eu fiz parte de um grupo de teatro lá no meu bairro, no Jardim Monte Azul. Fui também presidente de um clube da comunidade lá, um CDC. Tenho um trabalho comunitário lá no bairro. Fiz um trabalho com o rapper Dexter, que é um rapper que ficou 13 anos preso. Durante 10 anos, durante 10 anos desse período que ele ficou preso, eu cuidei da carreira dele na rua. Faço um trabalho com um rapper chamado Dexter e também tenho um ativismo no hip hop, no Bocada Forte Hip Hop, que é um portal de hip hop brasileiro, que é um dos primeiros veículos de comunicação do hip hop. Então, é isso, a gente vai misturando as coisas aí, construindo a trajetória. Claudinho, em mais ou menos 12 minutos, você contou uma história fabulosa, cara. Uma aventura. Você contou uma odisseia de um menino, né? Você ainda é um cara novo. Você contou uma odisseia, né? Da situação de você sair de São Paulo, ir lá para Vitória, né? Passar todas essas dificuldades aí e manter o leme firme no mar revolto. E em poucos minutos você estava falando da sua ação no poder. No poder da grande máquina poderosa que é a cidade de São Paulo, e depois você entra no governo do Estado, no órgão do governo do Estado, né? E hoje, se você quiser, você tem as portas abertas do governo federal. Cara, a pessoa que está vendo uma história dessa, lógico que quando você fala de engraxar sapato, isso aí é uma coisa que o Lula fala de boca cheia, né? Que ele também engraxou sapato. Uhum. Parece que até recuperaram a caixinha que ele trabalhou por aí. Então, é uma coisa que, para a juventude brasileira, ajudou muito a criança. E ajuda até hoje, né? Tem criança que engraxa sapato aí. Claudinho, aí você estudou, fez sua faculdade e, de repente, por conta da sua ação aí no defesa da democracia, dos direitos humanos, você virou ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo. As duas polícias, né? Envolve as duas polícias. Polícia, né? Civil, Militar e Científica. Então, conte para nós, Claudio, como é que você chega nisso e o que é que faz um ouvidor da polícia, cara? Eu sempre tenho uma história de ativismo político, né? Sim, especialmente em direitos humanos, porque quem atua no movimento negro no hip hop é um militante de direitos humanos, porque o hip hop denuncia as mazelas que ocorrem nas periferias do Brasil. E o movimento negro tem como uma das principais tarefas a defesa da vida, né? Quando o movimento negro se reorganiza lá em 1975, nas escadarias do Teatro Municipal, ele se reorganiza a partir da morte de um jovem negro que foi torturado dentro de uma delegacia, né? Então violência policial, e ele veio a falecer, que foi o Robson Silveira da Luz, né? E a partir daí o movimento negro jamais deixou de se mobilizar no Brasil. Então, lá em 75, plena ditadura militar, o movimento negro se reorganizou no Brasil para enfrentar uma mazela. É um marco da nossa história, né? Então, 75. Então, essa trajetória de movimento negro e movimento hip hop me trouxeram até a ouvidoria, né? Uma certa ocasião, estava na Câmara Municipal e eu cheguei num gabinete, eu vou até falar, no gabinete da Juliana Cardoso, tinha um grupo de militantes do movimento de direitos humanos discutindo quais nomes eles iam organizar para poder pôr na lista tríplice da ouvidoria. E eu cheguei nesse momento. E aí uma das pessoas que estavam lá, o Rildo Marques, que é um advogado de direitos humanos, né, um militante do movimento nacional
de Direitos Humanos, que já foi presidente do CONDEP, tem uma baita trajetória em Direitos Humanos, trajetória essa que eu respeito bastante, ele olhou para mim e falou, pô, Claudinho podia ser candidato à lista tríplice. Eu olhei para ele, lista tríplice do quê? Da ouvidoria da polícia. Aí eu peguei e perguntei para ele, Rildo, para eu ser candidato à lista tríplice da ouvidoria da polícia... O Rildo, eu conheço ele. O Rildo Marques. É. Eu falei, eu preciso me desfiliar do partido ao qual sou filiado? Não, não precisa. Eu preciso mudar da favela, que eu moro na favela Monte Azul, lá na Zona Sul. Não, não precisa. Eu falei, então tá começando a ficar interessante essa conversa. Aí eu falei, mas mesmo assim eu preciso consultar minha família. Aí eu procurei a minha esposa, procurei minha família, conversei. A minha esposa, num primeiro momento, não gostou muito da história, mas ela falou, bom, você sabe o que você quer da sua vida, eu tô com você no que você topar, nós vamos junto. Muito bem. Ela é uma guerreira, maravilhosa. A Patrícia, quero até mandar um beijo pra Patrícia, te amo, meu amor, você é maravilhosa. E pra Ayana também, Muito beijo, bem. Ayana, florzinha. Muito bem, legal. Então, a minha esposa topou, e aí eu voltei a conversar com esse grupo. Esse grupo falou assim, a gente acha importante você ir para a lista tríplice, porque o processo da lista tríplice é bem interessante, viu? O CONDEP abre um edital público. Qualquer pessoa pode se inscrever. As pessoas se inscrevem, lógico que tem critério, precisa ter no mínimo 35 anos, nível superior, conduta ilibada, precisa ser uma pessoa com trajetória em direitos humanos. Você precisa ter uma entidade de direitos humanos patrocinando a sua candidatura e você precisa apresentar um plano de trabalho. Depois que você apresenta toda essa documentação, além de certidão negativa de execuções criminais estadual e federal, você tem a sua candidatura homologada. E quando você tem a sua candidatura homologada, o CONDEP chama todos os candidatos que tiveram candidatura homologada e faz uma sabatina com esses candidatos. Feita a sabatina, aí o CONDEP se reúne para poder escolher a lista tríplice. Então, o que aconteceu? Eles falaram para mim que a relevância da minha participação naquele pleito era o fato de eu ser um militante do movimento negro e poder trazer o debate racial para esse debate da ouvidoria. Eu aceitei, me candidatei e fui eleito na lista tríplice. Em 24 de dezembro de 2022, o governador Rodrigo Garcia, à época, me escolheu como ouvidor da polícia. E aí eu fiz de 24 de dezembro até agora, dia 23 de dezembro de 2024, eu cumpri o meu mandato à frente da ouvidoria. Então foi isso que me trouxe a ouvidoria. Entendi. Amigo, já temos aqui umas perguntas. Nós estamos gravando esse programa, mas eu avisei para algumas pessoas que estavam muito interessadas. E nós temos aqui perguntas da Juliana Ferreira. Legal. É uma jornalista que estudei com ela na Metodista. Legal. Uns tempos atrás. Um abraço para a Juliana. Juju, grande beijo para você. Eu sei que você está aí enfrentando um probleminha de saúde, força aí para você. E ele fala, Cláudio, você enfrentou muitos desafios e dificuldades durante a sua gestão à frente da ouvidoria da Polícia de São Paulo. Você acredita que o seu sucessor passará pelas mesmas dificuldades? Houve avanços positivos? Juliana, eu acredito que o tema, por si só, ele é um tema espinhoso, um tema difícil, né? Perceba que o tema segurança pública é um tema com pouca participação popular. Por quê? Porque aqueles e aquelas que atuam com segurança pública avaliam que isso é uma posição, inclusive, do atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, quem nunca entrou numa viatura não pode opinar em segurança pública, né? Eles só obviamente esquecem que esses que eles estão dizendo que não podem opinar com segurança pública são quem contribui para que tenha uma política de segurança pública, né? Porque é o dinheiro dos nossos impostos que financia a política de segurança pública. E também se esquecem que a Constituição da República Brasileira faz um chamado à população à participação. É por isso que ela tem o nome de Constituição Cidadã. Mas, de qualquer forma, é um desafio nosso, né? Vencer esse debate de que segurança pública é um tema tabu para as pessoas e fazer com que as pessoas possam participar. E a ouvidoria é um espaço de participação social também, né? Então,
eu acho que a gente avançou... É um cargo? É um cargo público. É um cargo público que a pessoa ocupa a partir de uma eleição e ela tem um mandato a cumprir. Então, eu avalio que a gente tem vários desafios a serem alcançados ainda, mas o trabalho que a gente fez, ele foi um trabalho que promoveu avanços. E eu vou citar alguns exemplos. O governador Tarcísio de Freitas chegou a dizer, em relação às mortes que estavam ocorrendo na Baixada Santista, o aumento das mortes aqui no estado de São Paulo praticado pela polícia, que, por ocasião de uma informação de que uma entidade ia à ONU, ele falou que podia ir na ONU, no raio que o parto, na Liga da Justiça, no raio que o parto, que ele não estava nem aí. Ele voltou atrás com esse discurso, considera um avanço. Ele teve que sentar na... Teve que sentar e... Sentar na batata. E sentar na batata e voltar atrás na sua postura e nos seus posicionamentos. Aprendeu, né, governador? Você aprendeu, né? Você aprendeu. Vivendo e aprendendo, né, Tarcísio de Freitas? Um outro aspecto que eu acho relevante, que eu considero avanço, foi que esse mesmo governador, ele, além de ter promovido um sucateamento na política de câmaras corporais, que é uma política que promoveu um avanço tremendo, né? O Dória implantou, não foi? O Dória implantou, inclusive, também, porque o Dória começou, o governo dele, na mesma perspectiva do Tarcísio, que a polícia tem que matar, a polícia tem que ser dura, etc, etc, etc. Quando ele viu que ele estava perdendo a mão, que o negócio estava descambando, ele desenterrou o projeto das câmeras e implantou as câmeras corporais. E as câmeras corporais promoveram um grande avanço na política de segurança pública. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a câmara corporal ela protege as pessoas, né, os cidadãos, as cidadãs, ela também protege o policial. A câmara corporal ela tem um apelo civilizatório muito forte. Então, o policial que coloca a câmera no peito, a partir daquele momento, ele segue mais os padrões, né? Os procedimentos operacionais padrões. Sim. Então, o POP, ele está mais enquadrado no POP a partir do uso da câmera corporal. Sim. E o procedimento operacional padrão ele tem força de lei para o policial. Ele está submetido ao procedimento operacional padrão. Sim. Então, ele acaba não descumprindo as regras de atuação dele, né? Então, isso é relevante. Um outro aspecto importante também das câmeras, e aí isso em defesa do policial, é que o cidadão, quando é atendido por um policial que usa a câmera, ele se comporta melhor. Ele não ataca o policial, ele não xinga o policial, ele não incita o policial. Então, o policial também é menos agredido pelo cidadão quando ele está usando câmera corporal. Então, veja o aspecto civilizatório. Sim. E a Câmara também dá segurança jurídica para a atuação do policial, porque ela está gravando tudo que está acontecendo Tá gravado. Aquela evidência vai ficar guardada e se alguém questionar aquela ocorrência, ele tem aquela evidência para apresentar em sua proteção. Legal. Então, a Câmara é importante. Só que o Tarcísio tinha dito que a Câmara não protegia ninguém. Ele deu uma entrevista para o Rodrigo Bocardi, dizendo, a Câmara, que eficiência que a Câmara tem? A Câmara não protege ninguém, etc. Voltou atrás também. Então, eu acho que nós promovemos avanços. Não sabia o que estava falando. Não sabia o que estava falando. Promovemos avanço. Outro aspecto, a Secretaria de Segurança Pública estava com uma triste mania de todas as vezes que tinha uma ocorrência de vulto, que resultava em morte, por exemplo, a Secretaria fazia uma nota para a imprensa legitimando a ação dos policiais, como no caso do menino estudante de medicina. Sim. A primeira nota que a Secretaria soltou naquele caso, ela falou que o menino investiu contra os policiais. Logo em seguida saem as câmeras do hotel, que mostra que o menino não investiu contra os policiais. Ele estava acuado, um policial foi pisar nele, ele empurrou o pé do policial, esse policial caiu, o outro atirou. Eles eram dois, eles eram muito mais fortes que ele, mais altos, tinham mais porte. Eles têm treinamento de defesa pessoal. Eles estavam em superioridade numérica. Só dar um nó no cara e botar uma algema, exatamente. Eles tinham à disposição dele as tonfas, né, que é o cacetete, e eles tinham o taser, que é a arma não letal. Mas eles optaram por dar um tiro e assassinar aquele menino. E o Derrite... O taser que dá choque? É aquela arma de choque. E o Derrite, num primeiro momento, ele fez uma nota que legitimava a ação dos policiais. Teve que voltar atrás, porque os policiais estavam equivocados. Então, nós também conseguimos, com essa nova postura do governador, fazer a Secretaria de Segurança Pública recuar com essas posturas de validação desse tipo de comportamento.
No caso daquela criança de 4 anos que foi morta na Baixada Santista, o chefe do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar chegou a dizer que os policiais não estavam afastados porque eles tinham errado, mas porque eles eram vítimas e foram vítimas de uma emboscada. Uhum. Saiu o resultado do laudo necroscópico da morte do outro jovem que morreu por ocasião dessa mesma ocorrência, que foi um jovem que tomou 8 tiros, chamado Gregory. O jovem tomou 5 tiros pelas costas e os outros 3 tiros foram de cima para baixo. E o legista escreve ainda, muito provavelmente, quando ele já estava caído no chão. Então, o Comunicação Social, o Coronel Cimeira, que é o chefe da Comunicação Social da PM, errou grave. Então, essas posturas a gente não está mais vendo na Polícia Militar, nem na Secretaria de Segurança Pública. Então, eu acho que nós avançamos. O novo ouvidor, e não é só ele não, todos os ouvidores, qualquer pessoa que for ocupar esse cargo, ele vai ter desafios. Sim. Porque não é simples, não é uma política simples, é uma política delicada, é uma política difícil, né? Infelizmente, a gente tem boa parte das nossas tropas, né, dos nossos policiais, muito contaminados com viés ideológico, né? Lógico. Eles acham... Imagina. Eles acham que eles compram aquele discurso da bancada da bala, de que bandido bom é bandido morto, só que eles não percebem que quando eles praticam esses atos, e eles vão para o banco dos réus, eles ficam sozinhos no banco dos réus. Vira bandido. Vira bandido também. Então, toma cuidado. Então, a gente acredita que vai ser sempre um desafio ocupar o cargo de ouvidor da polícia. Enquanto a gente tiver uma segurança pública com esse viés que a gente tem ainda no Brasil, e esse viés não é privilégio de um governo de direita, os de esquerda também tem esse viés de bandido bom é bandido morto, de altos índices de encarceramento, etc., a gente vai ter o papel de um ouvidor como um papel bastante desafiador. Claudinho, eu acho que a primeira bucha pesada que você enfrentou foi aquela operação 23, 24, que aqui em São Paulo matou 56 pessoas, grande parte no Guarujá e na Baixada Santista. Ali foi uma coisa que foi para o mundo todo, inclusive, né? Aquela chamada Operação Verão. Como é que você trabalhou aquilo ali, que foi um negócio gigantesco que você teve que enfrentar, logo de cara, né? Foi um desafio muito grande enfrentar essas operações, porque a gente... foram 2 operações. Uma Operação Escudo, que começou em julho de 2023. A Operação Escudo, ela teve como resultado 28 mortes, né? E depois, logo em seguida, menos de 6 meses, teve a Operação Verão, que foi ali no final do ano, começou no final do ano de 2023 para o começo do ano de 2024, né? E essa operação teve 56 mortes, exatamente o dobro da primeira operação. Quando ocorreu a primeira operação, que foi a Operação Verão, ela começou a partir da morte de um policial da rota, o Patrick Bastos Reis, né? Havia mais de 20 anos, mais de 22 anos, que um policial da rota não morria em serviço em São Paulo, e ele foi o primeiro policial da rota, depois desse tempo todo, morto em serviço em São Paulo. A morte do Patrick Bastos Reis ocorreu no dia 27 de julho de 2023, por volta de umas 10, 11 da noite, em condições que a gente ainda não conseguiu elucidar efetivamente. Embora tenham pessoas presas, às quais está sendo atribuída a autoria da morte do Patrick, a gente ainda não tem clareza, porque o projétil de arma de fogo que atingiu o Patrick é um projétil da Polícia Militar, né? Não houve confronto balístico. Apreenderam uma arma, que supostamente uma 9mm, que supostamente era do autor do crime, que teria sido com ela que tinha sido feito o disparo, mas o confronto balístico comprovou que não era daquela arma que aquela bala saiu, né? E o Patrick, ele foi baleado na região das axilas. Ele tomou um tiro na região das axilas. De forma que a viatura não foi alvejada, né? E também teve um colega do Patrick que estava do lado dele na viatura que foi alvejado na mão. Então ninguém sabe efetivamente o que aconteceu ali,
A gente ainda não conseguiu juntar todas as peças desse tabuleiro para conseguir chegar a uma conclusão da evidência efetiva do que ocorreu ali. Mas, de qualquer forma, foi deflagrada a Operação Escudo, que foi uma operação de vingança pela morte do Patrick, e essa Operação Escudo levou 28 pessoas que nada tinham a ver com a morte do Patrick. Nenhuma pessoa que morreu dos 28 tinham participado, estavam... Por quê eu falo isso? Porque todas as pessoas a quem está sendo atribuída a morte do Patrick estão presas. Então, morreu pastor evangélico, morreu morador em situação de rua, morreu pai de família, morreu um monte de gente. E a informação que a gente, cabeleireiro, a informação que a gente recebeu das pessoas que vivem naquelas comunidades do Guarujá, Vila Baiana, Vila Júlia, Sítio Conceiçãozinha, e Vicente de Carvalho e muitos outros bairros lá, é que os policiais estavam subindo o morro e procurando as pessoas por ficha policial e tatuagem. Quem tivesse ficha policial, passagem pela polícia e tatuagem, especialmente tatuagens que pudessem ser vinculadas ao crime, essas pessoas seriam mortas. E segundo aqueles moradores, eles estavam dizendo, porque são duas favelas, Vila Baiana e Vila Júlia. Uma fica numa ponta do túnel, a outra fica na outra ponta do túnel. Então, túnel, né? Sim. Então, de um lado do morro é uma favela, do outro lado do morro é outra favela. Segundo os moradores, os policiais estavam dizendo que iam matar 30 pessoas em cada favela. Que iam morrer 60 pessoas. Porque 30 chegou anos... Perto. Porque, chegou perto, né? Chegou em 28. Né? 28. 56 é outra coisa. É outra coisa. Porque 30 anos era a idade do policial. Eles estavam trabalhando com esse número. Então foi uma loucura. A gente... a operação foi... O policial morreu dia 27. Dia 28 a operação foi deflagrada. E dia 30 começaram a chegar inúmeras denúncias de atrocidades cometidas pelos policiais naquele território. Desde tortura psicológica, tortura física, execuções, passando por execuções e uma série de outras violações, violação de lar, violação contra menores, xingamentos, invasão de residência e de banheiro com mulheres tomando banho, coisas absurdas assim. Eu estive no Guarujá, tinham pessoas extremamente aterrorizadas. Eu me lembro que eu encontrei com uma moça que tinha uns 35 anos que dizia para mim que não estava conseguindo dormir. Então, o ambiente era um ambiente de guerra. As pessoas estavam sendo impactadas da forma como são impactadas pessoas em ambientes de guerra. Né? As pessoas estavam adoecidas. Né? Então, foi muito grave isso que aconteceu e a gente fez um enfrentamento muito duro. Recebemos muitas ameaças em razão desse enfrentamento, mas nós não retroagimos. Nós fomos firmes e fomos altivos, né, nesse enfrentamento. Menos de 6 meses depois, é deflagrada uma Operação Escudo, que depois o secretário renomeia para a Operação Verão, fase 2, fase 3. A Operação Verão é uma operação que já ocorre há 40 anos na Baixada Santista. Qual que é o papel da Operação Verão? O papel da Operação Verão é levar um efetivo maior de policiais, porque muita gente no período de verão, né, que é período de alta temporada, aquelas cidades, elas dobram, triplicam, quadriplicam sua população em razão do número de turistas que vão lá, não só de São Paulo como do Brasil. Então, eles aumentam o efetivo para poder garantir segurança, porque tem mais gente na rua, precisa de mais gente para garantir segurança dessas pessoas, né? E aí o secretário, de forma ardilosa, ele pega e no meio, em dezembro, um policial é assaltado e morto na rodovia Imigrantes, ele deflagra mais uma Operação Escudo, porque o discurso dele é que todas as vezes que qualquer policial for atacado, a pronta resposta da secretaria vai ser a deflagração de Operações Escudo. Nessa Operação Escudo, ocorre que mais 2 policiais morrem e um fica ferido. Um policial foi morto num bairro chamado... Eu não vou me recordar agora o nome do bairro, mas foi morto e outro foi ferido, do BAEP. Eu vou lembrar o nome do bairro mais adiante, eu vou lembrar. E um outro policial foi morto com um tiro no olho dentro de uma favela de palafita, ali na região de São Vicente, num bairro bem pobre de São Vicente, se eu não me engano, chamado... Meu Deus, como que eu não lembro o nome dos bairros? Mas eu vou me recordando aí. Muito bairro. É muito bairro, porque de fato a operação
ela atingiu uma grande parte ali da região noroeste de Santos, São Vicente, chegando até o Guarujá, passando por Cubatão. E aí, quando esse policial da rota, aí foi o que morreu na palafita, é um policial da rota. A imagem da câmera corporal dele, inclusive, está disponível na internet, que publicaram na internet. Eles entram na favela, 3 policiais, e ele é o terceiro. Quando eles chegam no final da viela, eles olham, não enxergam nada, que o final da viela dá no mangue. Tava com câmera, era? É, com câmera, dá no mangue. Esse terceiro policial, que é o Samuel W. Cosmo, ele volta, ele entra num beco, que está ali no meio do caminho entre o final da viela. Ele entra num beco. Só que ele entra sozinho. Ah, que ele tem a imagem. É, a imagem. Ele foi surpreendido entra sozinho. assim no beco. Ele entra bem, ele vai picotando, vai cumprindo o protocolo, o procedimento operacional padrão ali. Só que ele não esperava, ele estava muito atento ao fundo do beco e não esperava que surgiria uma pessoa numa porta. Surge uma pessoa numa porta, essa pessoa está com uma mochila e com uma arma, ela se assusta, a arma dispara e atinge o olho do policial, que infelizmente vem a óbito. É Vila Telma, né? Uhum. A comunidade. É. Que aparece aqui para mim é Vila Telma. Vila Telma. Essa de tiro no olho. Uhum. Então ele é atingido no olho, esse policial é atingido no olho e vem a falecer. A partir daí, o DERIT começa a nominar a operação como a Operação Verão Fase 2 e 3. Né? E aí há Aí já é o ano de 23 aí, nesse momento nós já estamos em 2024. Nesse momento nós já estamos, quando o Cosmo morre, é início de 2024, ali no comecinho, fevereiro de 2024. Ele deflagra a operação... Pleno verão. Pleno verão. Ele deflagra a Operação Escudo em dezembro, final de dezembro de 23. Essa Operação Escudo, em busca de quem tinha matado um policial que estava voltando de folga da Operação Verão na Imigrantes. Aí morrem mais 2 policiais, inclusive mais um da rota. Veja, antes da gestão do DERIT, tinha mais de 20 anos que não morria um policial da rota em serviço. Em 2 anos de DERIT, 2 policiais da rota mortos em serviço. É um equívoco que, inclusive, mata os próprios policiais. E aí, o que acontece? Essa operação, ela é renomeada para Verão, né? Então, ele usa o nome da Verão, que tem até então uma certa avaliação positiva da população, porque a Operação Verão é a operação que garante a segurança de todas as pessoas lá, e aí morrem 56 pessoas. Dessas 56 pessoas morreu um jovem que usava muletas chamado Leonel. Opa, escuta um pouco aí. Um jovem de muletas que chamava Leonel, que morre no Morro São Bento. Morre um jovem cego, dentro da sua própria casa, tem a sua casa invadida e é morto pela polícia. Morre uma senhora chamada Dona Edneia. Um rapaz, prestando serviço para a Prefeitura de Santos, é abordado na rua e toma um tiro, toma 2 tiros, um na perna e um na região das axilas também, por um policial. Esse, felizmente, não morreu, né, que é o Juan. E uma série de outras denúncias também de irregularidades, de violações, pessoas adoecidas mentalmente. A gente começou a perceber que as pessoas estavam adoecendo mentalmente. Aí tivemos que, nas nossas missões, colocar uma equipe de psicólogos para encaminhar as pessoas para CAPS, etc. Então, foi um grande enfrentamento, essa coisa das operações Escudo e Verão. Morreram algo em torno de 86 pessoas, se eu não me engano, a soma de 56, 84 pessoas morreram, fora pessoas que as famílias falam que estão desaparecidas e que sofreram violência policial, além das prisões arbitrárias, uma série de outras situações, né? Então, foi muito grave e aconteceram coisas que não foram divulgadas também nesse meio tempo. Por exemplo, o policial que matou o Leonel é o pai do Rian. Leonel é um cara que andava de muletas, precisava de um par de muletas para poder andar, que a polícia chegou pelo meio do mato, o GOI, e matou ele, falando que ele tinha apontado a arma policial.
mas ele não conseguia ficar de pé, sem a muleta. Como que ele matou? Atirou, apontou uma arma para o policial. O policial que matou ele, 40 dias depois, foi morto na zona sul de São Paulo, numa circunstância muito parecida com a qual ele matou o Leonel, o Cabo Raulney. O Cabo Raulney estava a paisano, de moto, desconfiou de um veículo de aplicativo, resolveu abordar esse veículo de aplicativo. Chegou a viatura da área, não sabia o que estava acontecendo, os policiais desembarcaram, ao invés de abordá-lo, atiraram nele. Mataram o Cabo Raulney. Nossa! Porque essa coisa do primeiro atira, depois pergunta, também vitima a polícia, né? Não tem jeito, né? Vitimou o Cabo Raulney. E aí, no dia 5 de novembro, ocorre essa situação lá no Morro São Bento, e eles matam o filho do Leonel, que é o Rian, de 4 anos de idade. Então, essa violência, o caso do Hildebrando também, que é o rapaz cego, é muito estranho, porque o Hildebrando, o rapaz que mata o policial, aquele rapaz que atira, que aparece no vídeo, o apelido dele é Chip, o nome dele, se eu não me engano, é Kaique. O Kaique, é muito interessante essa história, Tião, porque o que aconteceu? Um amigo meu que mora na Baixada falou para mim o seguinte: Claudinho, aqui é o seguinte, quando os caras deflagram operações como essa Escudo, os projetos sociais que tem aqui de contraturno escolar, eles suspendem tudo. O Kaique, o Chip, ele era aluno de um projeto desse. Suspendeu o projeto porque estava operação, porque as entidades avaliam que as crianças ficam em risco, os jovens ficam em risco, suspende o projeto. O que aconteceu? O Kaique ficou solto, o crime pegou ele. E como ele não sabe manusear a arma, ele sem querer atirou no policial. Só que o Kaique, ele namorava uma menina chamada Gabriela. A Gabriela tinha sido mulher do Hildebrando. Ela tem um filho com o Hildebrando. Os policiais vão levantar a vida do Kaique, descobrem que ele namora com a Gabriela. Chegaram aí na casa da Gabriela, pegaram o RG da Gabriela. Quando eles levantaram o endereço da Gabriela, deu a casa do Hildebrando, porque ela tinha sido mulher do Hildebrando. Entendi. Eles acharam que o Kaique ia estar lá. Foram lá para pegar o Kaique e pegaram o Hildebrando. O Hildebrando era cego. Aí eles falam que o Hildebrando portava uma arma, que tinha um fuzil embaixo da cama. Não tinha. O Hildebrando era cego. O Hildebrando era cego. Eu vi as mensagens do Hildebrando para a mãe dele. Ele era cego e deprimido. Ele falava para a mãe dele que ele queria morrer porque ele dependia muito da família. Até para ir no banheiro. Ele falava, até para ir no banheiro eu dependo de vocês me levarem. Eu faço peso na terra. Terrível, né? Ele tinha, terrível. tinha um quadro de depressão. Entendeu? Então, foram essas coisas graves que a gente enfrentou. E a Operação Verão, ela só é suspensa, essa Operação Verão fase 2 e 3, ela só é suspensa quando ocorre a morte da dona Edneia, que é uma senhora, 36 anos, mãe de 6 filhos, cheia de sonhos, cabeleireira, que queria estudar, queria mudar da favela, etc. Sentada numa praça, os policiais passam atirando, tomam um tiro na nuca e infelizmente vem a falecer. Então, o rastro de sangue deixado por essas operações foi muito grave. Ô, Claudinho, eu estou aqui com o doutor Marcelo Cosentini, que é um advogado, amigo nosso, que também trabalhou na área de segurança pública aqui no estado de São Paulo. Estava muito interessado na sua entrevista. Infelizmente, a gente não está transmitindo ao vivo, mas ele sabe do tema, sabe e conhece você e Legal. Quer participar aí. Marcelo, fique à vontade aí, faça as considerações aí aqui conosco. Ok. Ô, Claudinho, boa noite. Boa noite, Tião. Boa noite a todos os ouvintes aí. Claudinho, infelizmente eu não escutei a tua entrevista toda, mas eu gosto muito do tema. E eu já vou jogar pesado com você, Claudinho. Manda aí. Claudinho, me diz uma coisa, você como ouvidor da polícia, eu li algumas coisas aqui e você disse em algumas entrevistas aqui que você não tinha estrutura nenhuma dentro da ouvidoria. Isso é de propósito para realmente a ouvidoria não poder trabalhar corretamente da maneira que teria que ser? O doutor Marcelo, uma satisfação estar falando com o senhor.
sempre é importante a gente refletir. Obrigado pela pergunta. De fato, a ouvidoria é um órgão muito importante, a ouvidoria é um órgão estadual, né? Ela precisa dar conta de cobrir todo o Estado no acolhimento das denúncias, das reclamações, das sugestões e dos elogios que se tem à atividade policial. E, infelizmente, ela, com a estrutura que é disponibilizada para ela, ela não consegue dar conta de 10% do Estado de São Paulo, se 10% do Estado de São Paulo resolver procurar a ouvidoria, né? A ouvidoria da polícia, de fato, está muito mal estruturada. Nós vemos num prédio tombado, ali na região da Bela Vista, na rua Japurá, com um elevador à manivela, elevador não acessível, o prédio não tem AVCB, o prédio está com... o piso dele é de tacos soltando. Várias vezes eu vi pessoas tropeçarem nesses tacos soltando, então a condição é de muita insalubridade, não tem ar-condicionado, então período de frio é muito frio, no período de calor é muito calor, né? Então a gente vive sob essas condições, né? Não tem internet Wi-Fi, porque não tem, a tubulação não permite que passe cabeamento para a internet Wi-Fi lá. As condições são condições bastante precárias. Eu avalio que, sim, que a ideia é que a ouvidoria tenha as suas possibilidades de atuação podadas mesmo, limitadas, porque a ouvidoria incomoda, né? A ouvidoria incomoda por dois aspectos. A ouvidoria incomoda por um aspecto que é o aspecto dela ter autonomia, independência e poder atuar independente da vontade ou não do secretário e do governador. E a ouvidoria também incomoda porque ela não recebe só denúncias das pessoas. Ela recebe denúncias também dos policiais. Então, o policial que sofrer um assédio, uma perseguição ou qualquer outra violação, ele também pode procurar a ouvidoria e a gente, por lei, podemos garantir a anonimidade desse policial. Então, ele pode ir lá fazer a denúncia, dizer o que está acontecendo, apresentar as provas e essa denúncia vai ficar anonimizada e ele não vai poder sofrer nenhuma consequência interna porque a ouvidoria está protegendo ele e isso é muito importante. Então, eu avalio que a ideia é que a ouvidoria vai perdendo força, né? Agora mesmo o secretário criou uma ouvidoria paralela, que ele viu que ele não dá conta de limitar o nosso trabalho, ele criou uma ouvidoria paralela para tentar, na minha opinião, confundir as pessoas e criar alguma situação de descrédito, né? Porque à medida que as pessoas procuram a ouvidoria paralela e ela não atende os anseios dessas pessoas, a ouvidoria vai perdendo credibilidade. Então, quando falar de ouvidoria da polícia, as pessoas acham que é a mesma coisa quando não é. Ok, Marcelo, escutou aí? Ok, claro. É isso mesmo. Eu avalio também que, infelizmente, eles fazem isso propositalmente, né? Para que a ouvidoria não tenha força no sentido de escutar o povo, né? Essa é a finalidade da ouvidoria e fazer com que a justiça chegue para preto, branco, para velho, novo, para todo mundo. E a gente estuda muito sobre isso e o atual prefeito, vice-prefeito da cidade de São Paulo, que foi comandante da rota, num depoimento dele disse que a abordagem nos jardins tem que ser diferente da abordagem na periferia. O que você me diz disso, Claudinho? Eu louvo a sinceridade do vice-prefeito e avalio que essa sinceridade dele ela é sintomática do ponto de vista do que a gente já vivencia empiricamente na periferia, né? A gente sabe que a abordagem que a gente recebe nos jardins, a gente sabe... Eu vou dar um exemplo. Eu frequento muito a Assembleia Legislativa. A polícia que tem na Assembleia Legislativa não é a mesma polícia que me atende na periferia, né? Os policiais na Assembleia Legislativa são gentis, são acolhedores, respeitam as pessoas, muito educados, falam bom dia, boa noite, boa tarde.
Então, são pessoas que eu gostaria que toda a polícia de São Paulo fosse a polícia da Assembleia Legislativa, aquele padrão de qualidade de atendimento, sabe? Porque, infelizmente, o que a gente sabe que acontece é o que bem disse o nosso vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, sobre o atendimento que acontece na periferia e o atendimento que acontece nas regiões nobres. Ok. Marcelo, escutou aí? Escutei, é isso mesmo. Então, eu vou deixar aberto mais um pouquinho para você escutar mais um pouco. E eu vou fazer uma pergunta para ele agora. Seguinte, Claudinho, mas o governo federal está tomando algumas providências aí, fazendo alguma coisa na questão da segurança pública, que inclusive nas pesquisas que tem aí de avaliação do governo, a segurança pública voltou ao topo da preocupação, entendeu? Com índices muito, muito cruéis, assim, porque é brabo, o negócio está brabo. O ministro da Justiça, Lewandowski, apresentou uma PEC da segurança pública que cria 2 fundos, né? Que é o Fundo de Segurança e o Fundo Penitenciário. Você acompanhou essa PEC aí? Como é que eu acompanhei sim, né? Eu acompanhei não tão de perto, né? A gente estava aqui fazendo nosso trabalho. O trabalho da ouvidoria é um trabalho muito tenso e intenso. Mas a gente acompanhou sim, a gente valoriza e louva a iniciativa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, porque de fato, dada a importância que o tema tem ganhado, a relevância que o tema tem ganhado, é fundamental que o governo federal entre de cabeça no debate de segurança pública e possa efetivamente dividir com os estados a responsabilidade por atuar em segurança pública. Então, eu valorizo muito a PEC. O papel da PEC, a PEC pretende tirar o Sistema Único de Segurança Pública do patamar de lei ordinária, que é o que existe hoje, e elevar para o patamar de constitucionalidade, né? Levar para a Constituição. foi discutido com os governadores, né? Foi discutido, foi apresentado. A PEC foi muito amadurecida, né? Sim. Eu avalio muito relevante isso. A PEC também, ela traz a necessidade de se ter ouvidorias independentes e autônomas, né? Mas eu ainda acho que a PEC poderia ter avançado mais no que diz respeito à participação popular. Lógico que eu também entendo que a conjuntura no Congresso Nacional não é uma conjuntura tão favorável, então não dá para também apresentar a pauta completa, a gente precisa avançar. A bancada da bala é forte, né? A bancada da bala é muito forte, a bancada conservadora está muito forte também. Então a gente não vai avançar de uma vez nessa pauta, a gente vai ter que ir construindo, né? Então eu avalio que a iniciativa da PEC é uma iniciativa muito relevante, muito importante, que a gente tem que fortalecer e valorizar, porque de fato a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o governo federal precisam entrar nesse tema, inclusive no que diz respeito ao enfrentamento às facções criminosas. Claudinho, outro assunto em que já deu pauta para os jornais, para a televisão, e o Fantástico já fez 3 programas, mais de 20 minutos sobre esse caso, que foi o caso da morte lá do Vinícius Grisbach no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e depois se descobriu que tinha um envolvimento ali da polícia de São Paulo na proteção, nos tiros, e tinha outros envolvimentos, inclusive foi o afastamento do capitão Rafael Mendonça, que é uma coisa que expôs a polícia de São Paulo no esquema junto do PCC, envolvido com o PCC, de várias formas. E você já estava se despedindo ali, mas ainda estava no finalzinho do meu mandato. No final do mandato. Como é que você está vendo toda essa movimentação? Ainda tem mais coisa para aparecer? O que você acha? Eu estou vendo esse caso com muita preocupação, né? É importante resgatar que esse rapaz, esse empresário, né, que era delator do PCC, ele foi morto no aeroporto de Guarulhos, né? O aeroporto de Guarulhos é um território federal, é o maior aeroporto do Brasil,
né? E é o local por onde a gente recebe as maiores autoridades do Brasil, do mundo aqui, né? Então, é um aeroporto internacional, o aeroporto mais movimentado, o maior aeroporto do Brasil e por onde a gente recebe as principais autoridades do mundo. Então, é muito grave que ocorra uma morte, né, nas circunstâncias que ocorreram dentro do aeroporto de Guarulhos daquela forma. Então, portanto, eu avalio que, para além da investigação que está sendo conduzida aqui pelo Estado, está tendo uma investigação profunda conduzida pela Polícia Federal, porque é um território federal. Esse é um aspecto. Com o tempo, a gente foi percebendo que o governo do Estado, primeiro foi deflagrado uma operação da Polícia Federal, e logo em seguida o governo do Estado começou a deflagrar operações e apresentar alguns nomes, né, e algumas prisões para a sociedade. Existem, Tião, hoje, 26 pessoas presas em razão do assassinato desse rapaz. 26 pessoas presas. 22 pessoas são policiais. Agora vamos refletir, policiais civis e militares. Vamos refletir. O rapaz era delator do PCC. Por que tem 22 policiais presos se ele era delator do PCC? Tem algo muito estranho aí, né? Não tem ninguém no PCC preso aí, né? Não, não tem. Tem algo muito estranho aí, né? E aí, quando você vai a fundo, né, verificar o que está acontecendo, você recebe a informação de que um capitão do serviço de inteligência da rota, não é de qualquer lugar, serviço de inteligência da rota, que admitiu no serviço de inteligência outros tantos policiais lá, 4 ou 5 policiais, estão todos, de certa forma, envolvidos com essa movimentação de proteção do crime organizado e também essa movimentação que gerou a morte desse rapaz. Então, é algo muito grave, né? E mesmo que o DERIT venha a público dizer, que na minha opinião o DERIT está entregando os anéis para não entregar os dedos, tá? Sim. Eu defendo que a Polícia Federal entre no caso para poder achar os dedos, né? Ele está entregando os anéis, ele vai só até os anéis, o DERIT vai só até os anéis. E eu acho que se a Polícia Federal entrar no caso, de fato e de direito que tem, ela vai achar os dedos. Porque o DERIT teve 2 anos para poder localizar esse tipo de organização criminosa dentro das forças policiais em São Paulo. Ele teve 2 anos. 2 anos é um tempo suficiente para um bom gestor, um gestor qualificado, com seriedade e que queira fazer um trabalho sério, localizar esse tipo de comportamento criminoso dentro das corporações policiais. E ele não fez isso. Então, eu avalio que muita coisa ainda vai... muita água vai passar por baixo dessa ponte ainda. Pessoal, agora nós vamos ter a participação aqui do Eufrásio Félix. Ele vai fazer uma pergunta aqui. Ele está acompanhando o Claudinho e conhece também do assunto aí e vai ilustrar aqui a nossa bancada agora. Boa noite, meu nome é Eufrásio Félix. Eu gostaria de saber, Cláudio, vai ter recentemente um evento aqui em São Paulo que vai estar a ministra, né, de Direitos Humanos. Queria saber se você foi convidado. Vai ser agora no próximo mês. Queria saber também qual a sua perspectiva depois da pós-ouvidoria. E falar também sobre sua viagem para os Estados Unidos. Eufrásio, eu estou sabendo, né, desse evento que está sendo organizado aqui com a ministra de Direitos Humanos. Eu acho que é muito pertinente que a ministra visite São Paulo e dialogue com o movimento social de direitos humanos para poder entender os calcanhares de Aquiles, as dores, as angústias dos movimentos sociais. É fundamental que o governo ouça o movimento social, mas eu infelizmente não fui convidado e não devo participar dessa atividade em razão de não ter sido convidado ou envolvido nela. Mas eu acho muito relevante, acho válida a vinda da ministra. Eu no próximo período, eu estou me organizando para poder escrever, né? Eu quero escrever alguns livros sobre essa minha passagem pela ouvidoria da polícia. Eu devo publicar aí, estou escrevendo para alguns veículos de imprensa sobre as reflexões que eu tenho sobre essa passagem lá, e todas essas publicações devem servir de insights e de ensaios, né, para que a gente possa escrever aí 2, 3 publicações
no próximo período. E a gente também pretende, né, fazer esse debate em todo o estado de São Paulo. Acho que a experiência na ouvidoria da polícia, ela me proporcionou a possibilidade de trazer para a base, né, para as pessoas que estão nos cantões desse estado, o debate de segurança pública. Então, mobilizá-las para isso, trazê-las para essa possibilidade, eu acho que é um dos desafios que estão colocados para mim a partir dessa vivência. Acho que é o mínimo que eu posso fazer para poder devolver essa experiência para as pessoas, né? E a gente está discutindo, né, dialogando com o governo americano a possibilidade, a perspectiva de poder estar também fazendo um intercâmbio, né, com alguns estados americanos no que diz respeito à justiça racial, à justiça, segurança pública. E o convite está feito, a gente está discutindo lá os parâmetros desse convite para a gente poder efetivamente estar vivenciando mais essa experiência, que é uma experiência que eu tenho certeza que valoriza o nosso ativismo, a nossa militância. Você já contou aí uma história maravilhosa da sua vida, de criança até esse último cargo que você exerceu aí, né, assim, numa trajetória brilhante, né, vencedora, mas agora no finalzinho você teve uns perrengues aí, porque você estava num cargo muito importante, de uma polícia muito, muito poderosa e violenta, que é de São Paulo. Você teve... Agora vamos discutir um pouquinho a sua... né, o que você sofreu com isso aí. Você teve ameaça de mortes. Como é que você enfrentou isso? Como é que... Até onde chegou isso aí? Aí a gente encerra a nossa... É importante... Primeiro assim, Tião, eu entendo que as ameaças recebidas por mim, elas são reflexo do trabalho que foi feito, né? Então, se houveram ameaças, é porque o trabalho estava incomodando alguém, né? Ou alguéns, né? E esses alguéns se manifestaram da forma como podiam em relação ao nosso trabalho, né? É lamentável porque essas pessoas poderiam discutir politicamente, né, os nossos posicionamentos em contraponto com os deles, ao invés de ficar ameaçando. Eu fui o ouvidor mais ameaçado da história da ouvidoria da polícia. Para além de ter sido o ouvidor mais ameaçado da história da ouvidoria da polícia, eu também fui um ouvidor muito perseguido, né? Logo que eu fui nomeado, o delegado Bilinski, que é um deputado da bancada da bala lá em Brasília, que depois eu descobri umas coisas que eu vou te falar já já sobre ele, ele fez uma publicação no Twitter dizendo que o ouvidor da polícia era ex-FEBEM e que agora só faltava colocar o Marcola para cuidar da administração penitenciária. Uma ilação medíocre, idiota, estúpida, uma babaquice, né? E aí depois eu fiquei muito incomodado com isso, até fiquei pensando, ainda penso, né? Se não deveria processá-lo e etc. Mas aí, conversando com alguns amigos policiais civis, os policiais me tranquilizaram. Eles me disseram assim: você fica tranquilo que esse cara aí não tem um serviço prestado para a Polícia Civil. Ele não tem uma cana, nunca deu uma cana. Sempre foi um cara de internet aí, faz vídeo, é professor de tiro, aquelas coisas e tal, mas nunca prendeu ninguém, nunca deu uma cana. E tiveram pessoas que disseram assim: o único serviço que ele tem feito, aliás, não é o único serviço não, o maior feito dele, enquanto delegado de polícia, foi ter matado a mulher. Então isso me tranquilizou, né? Ele, inclusive, você falou do Fantástico, ele esteve algumas vezes no Fantástico, em razão desse fato, né, da morte da mulher. Então isso me tranquilizou e me deixou em paz. De qualquer forma, a gente foi muito ameaçado e muito perseguido. Muitas ilações, muitas tentativas de vinculação da gente com o crime, né, em razão da nossa história, da história de ter morado na rua, de ser da periferia, de morar em favela, né, de ter a história que a gente tem. Logo que eu fui nomeado ouvidor da polícia, houve uma ação da polícia no centro comunitário que eu era presidente, que eu fui presidente. Tinham crianças, a criança mais velha que tinha lá tinha 12 anos de idade,
brincando capoeira, era o dia da aula de capoeira, uma quinta-feira. Eles entraram lá com falso argumento, fortemente armados, com falso argumento que tinha recebido uma denúncia do Tribunal do Crime. Recebemos ameaças de policiais penais, de policiais militares, recebemos ameaças de pessoas da sociedade civil. Todas estão sendo processadas. Fomos perseguidos por um deputado chamado Capitão Telhada, que, em razão de eu estar no aniversário do Mano Brown, que é um amigo que eu tenho como referência, para mim o Mano Brown está no mesmo patamar do Lula, assim, de referência política, sabe? E o Mano Brown fez 54 anos, fui convidado para ir no aniversário dele, estive no almoço de aniversário dele, um evento mais íntimo, mais fechado, e depois fui para o evento na rua, que aconteceu numa rua do Capão Redondo. E aí fizeram uns vídeos, e nos vídeos aparecem pessoas fumando. O Capitão Telhado invocou que as pessoas estavam fumando droga, mesmo sem ter uma prova de que era droga, mesmo sem ter um laudo que determinasse que as pessoas estavam usando droga. Eu presenciei do fundo do meu coração, pela luz que eu vejo aqui, pela vida da minha filha. Eu presenciei uma moça abrindo um paeiro e fazendo um paeiro para ela e para o marido dela. Eu presenciei, sabe, a pessoa pegando lá o fumo, colocando lá no papelzinho, enrolando para poder fumar, e ele falando que aquilo tudo ali era maconha, que era uma festa regada a drogas. Comum, é bom, cigarro comum, deixe claro, né? Cigarro comum. Só que agora a pessoa faz, né? Pode fazer. Aí ele pega, vê uma pessoa com deschavador, deschavador. Deschavador pode deschavar fumo, gente. Fumo de rolo. Eu já vi várias pessoas fazendo isso. E outra coisa, se ele tem problema com deschavador, ele é deputado, ele que faça uma lei proíba a comercialização de deschavador. Vende em toda banca de vende jornal, em tudo que é lugar. Então, esse cara fez uma intervenção na tribuna da Assembleia, dizendo que o ouvidor, que tinha mudado de lado, que já tinha um lado definido, que era o lado dos bandidos, etc, está sendo processado, está respondendo um dano moral. Todas as pessoas que entraram lá na conversa fiada dele também estão sendo processadas. Abriu o boletim de ocorrência, todo mundo que ameaçou. Vou entrar com dano moral de todo mundo. Vai ser processado criminalmente, vai ser processado civilmente. Outro dia ele fez uma outra ilação contra mim. As pessoas foram lá de novo ameaçar, fazer comentários maldosos, etc. Vão também responder no criminal e vão responder no civil. Então, tudo isso, na minha opinião, é que o nosso trabalho incomodou esses malfeitores, né? Malfeitor como, por exemplo, o Capitão Telhada, que não tem uma prestação de serviço à coletividade, só pensa nele próprio, só pensa em si próprio. Virou político. Vendedor de fumaça, usou a corporação para poder ir para a Assembleia Legislativa, né? Hoje está na Assembleia Legislativa, vende fumaça para os coitados que estão na rua aí, colocando a cara para poder defender a sociedade. Quando esses coitados que eles ficam incitando a cometer crimes, a praticar irregularidades, viram réus, eles sequer estendem as mãos, deixam eles responderem sozinhos lá. Eu estava comentando outro dia, e aí eu vou usar um exemplo da direita, porque senão eles ficam falando que a gente é de esquerda, a gente só defende a esquerda, etc. Tinha um deputado na Zona Sul, Tião, chamado Arnaldo Faria de Sá, um deputado tradicional de São Paulo, ligado à comunidade portuguesa, morreu recentemente, ligado à comunidade portuguesa, ele era diretor lá da Portuguesa de Desportos e tal. Esse deputado, ele defendia como bandeira principal dele a defesa de idosos e da Previdência, né? O que ele fez? Dos aposentados. O que ele fez? Por discurso dele ter coerência com a prática, ele abriu um instituto e ele recebe ainda, o instituto dele está aberto, porque a família dele está tocando, o filho dele, o sobrinho dele está tocando lá, o Fábio Faria de Sá. Ele abriu um instituto e ele recebe algo em torno de 500 a 700 pessoas toda semana para resolver problema com a Previdência. Resolve aposentadoria, resolve BPC, pensão pós-morte, tudo relacionado à Previdência ele resolve lá. Se especializaram nisso, Se especializaram nisso. O escritório dele. E o que ele faz para garantir o Instituto vivo? Ele era parlamentar, pegava recursos das emendas dele e colocava todo ano lá no Instituto. Pois a bancada da bala não podia fazer isso com os policiais, eles não podiam criar um instituto, colocar advogados lá para defender os policiais quando eles necessitarem. Legalmente constituído. Colocar um recurso lá para poder sustentar o instituto e fazer um trabalho social. Eles nunca fizeram isso. Eu conheci o coronel Edson Ferrarini,
Conte Lopes está há mais de 30 anos no parlamento, Coronel Telhada, Capitão Telhada, Major Meca, nunca colocaram recurso. E todos os governos da vez, eles são base de sustentação. São base de sustentação. Vai olhar a produção política desses caras, só pensam neles. Só pensam neles. Vendem fumaça o tempo inteiro na tribuna para dizer que estão trabalhando. Aí levanta uma lebre dessa, estava na festa do Mano Brown, o cara que critica a polícia, o cara que fica pedindo punição para policial, está na festa do Mano Brown, festa regada a droga, etc, etc, etc. Só vendem fumaça. Não tem uma produção. Vai procurar um projeto de lei para poder beneficiar a segurança pública do Estado. Porque quando eles vão pedir voto, eles vão dizer que eles são da polícia, então eles podem resolver o problema da segurança pública. Nunca resolveram. Tem 40 anos que tem parlamentar da bancada da bala aí circulando nos parlamentos brasileiros e a gente não tem uma produção política desses caras. A segurança pública só se deteriorou. Só se deteriorou. É o tempo inteiro com a história, com a velha e saudosa história de que bandido bom é bandido morto, sabe? Sempre com essa história. Só que a segurança pública só piora. As mulheres, não tem um índice de violência contra a mulher que não está em crescimento, com tendência de crescimento, sabe? Mas reduzimos furto. Tá bom, reduziu o furto, mas aumentou os latrocínios. Aumentou os latrocínios. Então, a segurança pública hoje é uma preocupação das pessoas maior do que saúde e educação. Exatamente. Sabe? Então virou um tema estruturante nacional. na pesquisa nacional. Então esses caras nunca fizeram nada e hoje querem se ser os donos da razão. Nunca fizeram nada para a polícia, nunca fizeram nada para a sociedade, só fazem para si próprios, não tem produção política, não tem mandato com qualidade e querem ficar enfiando o dedo na cara da gente. Me desculpa, né? Aqui não. Muito bem, Claudinho. Claudinho, parabéns pelo seu trabalho. Prossiga. Obrigado. Continue defendendo a nossa democracia, os direitos humanos, os direitos à vida de todos nós. Nós temos que agradecer muito a você o trabalho que você fez. Então, turma da Brainet, nossos ouvintes, nossos internautas, obrigado, assistam esse programa, mande para os seus amigos, se inscreva lá no canal se não for, porque nós precisamos do seu apoio, da sua participação sempre aqui. E você viu que mesmo sem estar ao vivo, nós lemos a participação aqui de gente que tinha mandado adiantado, porque não quer aparecer e tal, e nós fizemos. Então, muito obrigado a todos vocês. Que história vocês testemunharam hoje, né, gente? Tá bom? Então, um grande abraço. Claudinho, se despeça aí do nosso internauta e vamos... Tião, muito obrigado. Quero agradecer muito a Brainet por essa oportunidade, por estar aqui com vocês, discutindo, refletindo, produzindo conteúdo de qualidade para as pessoas. Quero agradecer muito todas as pessoas que vão ter acesso a esse programa aqui, dizer que eu estou à disposição de qualquer uma das pessoas que quiserem nos convidar, procure aqui o Tião, procure aqui a Brainet, eles têm meu contato, estou à disposição para a gente ir nos bairros discutir segurança pública, formar grupos de segurança pública nas quebradas, nas comunidades, qualquer lugar desse estado de São Paulo a gente está à disposição. Então, você que está em casa, vem com a gente discutir segurança pública para a gente poder pensar a segurança pública que a gente deseja, a segurança pública que a gente quer. No mais, curta, comente, compartilhe esse programa aí, faça chegar em mais pessoas, que às vezes você não está interessado em discutir segurança pública, mas tem pessoas que querem discutir e querem entender melhor de segurança pública e a gente está aqui disposto a colaborar. Obrigado e vamos juntos. Valeu. Um abraço a todos.